A Margarete tem pressão alta. Ela é diarista e está em casa, em isolamento, mas está preocupada porque o marido continua trabalhando na rua. A Margarete, citada no trecho da reportagem da TV Globo que você acaba de ouvir, é uma entre os milhões de brasileiros que têm as chamadas comorbidades, responsáveis pela elevação dos riscos de casos graves e de morte pela Covid-19. No país, de acordo com um estudo produzido pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, são 86 milhões de pessoas que têm algum fator de risco que pode levar ao agravamento do quadro. Segundo a Secretaria de Saúde, diabetes e hipertensão são as duas doenças mais comuns entre as vítimas que morreram por causa da Covid-19. Mas quando a análise é feita apenas entre as pessoas mais jovens, as estatísticas revelam outros fatores de risco. Segundo a Unifesp, 47% das pessoas com menos de 65 anos também sofrem de alguma comorbidade. A obesidade é um dos fatores de risco da Covid-19 para pacientes com menos de 60 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o excesso de peso é tão preocupante quanto os problemas respiratórios e os problemas cardiológicos. Antes mesmo da chegada do novo coronavírus, a obesidade já era uma doença crônica com grande impacto sobre a saúde pública. No ano passado, o Brasil tinha mais de 18 milhões de obesos e 70 milhões de pessoas com sobrepeso, o dobro do número de pessoas acima do peso ideal de 30 anos atrás. Agora, estudos internacionais feitos em países como França e Estados Unidos revelam a prevalência de casos de síndrome respiratória aguda grave, de intubação e de morte entre obesos e obesos graves. Como o organismo de uma pessoa obesa reage à Covid-19? Qual é a explicação para o aumento da gravidade dos casos nessa população? Por que essa constatação é preocupante em países como o Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, os dois em home office. E nesse episódio a gente conversa com a repórter especial Ana Lúcia Azevedo e com o médico oncologista Daniel Tabac, membro da Academia Nacional de Medicina e integrante do Comitê Estadual de Combate à Covid-19 no Rio de Janeiro. Fique com a gente. Ana Lúcia Azevedo, a gente fala muito sobre as comorbidades, as doenças associadas que acabam auxiliando para a evolução de casos graves do novo coronavírus, da Covid-19. Em relação às outras comorbidades, como é que fica a obesidade? A obesidade ela é particularmente grave, ela é muito grave para os mais jovens, porque os dados do Ministério da Saúde mostram que ela é o principal fator de risco para pessoas com menos de 60 anos, né? Que 57% dos mortos, né, com menos de 60 anos eram obesos, né? E isso para o Brasil é muito preocupante, porque o Brasil tem um percentual, tem metade da população acima do peso e tem cerca de 20% obesa. Quer dizer, a gente tem um número de obesos muito grande na nossa população e a gente vê isso quando vai aos hospitais e vê o perfil dos pacientes. A obesidade ali é dominante, principalmente entre os pacientes mais jovens, alguns deles com quadro muito grave de Covid. Agora, Ana Lúcia, essa preocupação com a obesidade, ela veio surgindo mais recentemente nos boletins do Ministério da Saúde, né? Porque a gente já sabia das comorbidades mais conhecidas, hipertensão, diabetes, que são condições muitas vezes associadas à obesidade, mas não necessariamente, né? A pessoa pode ser obesa e não ter hipertensão ou diabetes. A obesidade em si como preocupação surgiu mais recentemente, né? Surgiu, a obesidade tem emergido como um fator de risco, né, muito preocupante, à medida que a doença saiu da China, se espalhou pela Europa, e na hora que ela chegou nas Américas, né, e pegou Estados Unidos e Brasil, que são países onde a obesidade é epidêmica, que tem percentuais elevadíssimos, entre os maiores do mundo, né, assim, perder para algumas poucas ilhotas, mas Estados Unidos e Brasil são países assim, que já enfrentavam uma epidemia de obesidade. Na última pesquisa Vigitel, divulgada em 2019, quase 20% dos entrevistados se disseram obesos, um aumento de 67% em relação a 2016, quando o estudo foi iniciado.
Cuiabá e Manaus foram as capitais com mais obesos autodeclarados. E aí, à medida que se espalha por essa população e por uma população jovem com percentuais elevadíssimos de sobrepeso e obesidade, aí esse fator começa a se manifestar e se tornar muito visível. E nos casos acima de 60 anos muda um pouco, já não é mais a obesidade que aparece como a principal comorbidade, daí já são as cardiopatias, é um pouco diferente essa relação, né? E não é que seja exatamente diferente, não é que também você não tenha obesos entre os mais velhos. E é natural, né? As pessoas vão envelhecendo e vão adquirindo doenças, são doenças crônicas, todas elas, né? Diabetes, a doença cardíaca, né? Não é que a obesidade não seja importante, ela também aparece ali. Mas entre os mais jovens, em que você não vai encontrar essas doenças, você encontra o quê? A obesidade, mas a própria obesidade, ela está associada, por exemplo, à diabetes do tipo 2, ela está associada a complicações cardiovasculares. Quer dizer, é difícil você separar as duas coisas. É que entre os mais idosos, você vai ver pessoas aí sim, que são às vezes muito magras, que não tem nenhum problema de obesidade, mas apresentam uma diabetes grave, apresentam uma doença cardíaca grave. Entre os mais jovens isso é mais raro, mas não é que a obesidade também não acometa os mais idosos, você tem esses quadros sim. Ana Lúcia, sobre as manifestações da Covid, a gente sabe que o grande risco é a falta de ar, que pode levar à morte, mas já temos encontrado outras manifestações do vírus que aí vão de encontro aos riscos também da obesidade, que são manifestações vasculares, né, com tromboses, AVCs. O nome já diz, é um novo coronavírus, e essa doença ela vai despertando preocupações que antes não havia, né? Agora o Estado de São Paulo já divulgou uma reportagem mostrando uma relação do coronavírus com AVC, com derrame. Como é que o vírus se comporta em determinados organismos? A Covid-19, ela tem deixado os médicos, assim, eles mesmo repetem isso toda hora, que eles aprendem muito a cada dia sobre ela, né, pela diversidade de sintomas e de quadros clínicos que ela apresenta. Um deles é justamente quadros de AVCs, né, acidente vascular cerebral, em pacientes jovens sem nenhum outro fator de risco. Né? Então, assim, não era uma pessoa doente, né? Não era uma pessoa que tivesse histórico de internações médicas, e aí aos 30 e poucos, 40 anos de idade, tem um AVC muitas vezes fulminante, né? Em outras, assim, AVCs deixam sequelas muito grandes. E os médicos se desesperam para encontrar, né, aquele paciente que não era, a princípio, um grupo de risco. Muitas vezes a obesidade está ligada a isso, mas nem sempre, nem todos eram obesos. É uma doença que vem se manifestando de formas assim, muito diversas. Embora o cansaço extremo, tosse, sejam de fato os sintomas mais frequentes, né, tem manifestações na pele, tem conjuntivite, né, tem problemas neurológicos como desorientação, confusão, né, convulsões, toda uma gama de sintomas que acabam, dores nas costas, dores lombares, que acabam por confundir tanto a população quanto os próprios médicos, que estão se defrontando uma doença inteiramente nova. Isso tem muito a ver com o espalhamento da doença. À medida que ela pega uma população maior, você vai ver fatores novos emergindo. É porque a população é maior, então você está vendo sintomas e quadros que não apareciam na mesma quantidade na China, por exemplo. Ana Lúcia, você trabalha com saúde há muito tempo, né? Há anos que você faz reportagens a respeito desse tema. A questão da obesidade no Brasil, você já mencionou que mais da metade da população está acima do seu peso. Como é que a gente enfrenta a obesidade, via de regra, aqui no país? A obesidade no Brasil já é reconhecido como um problema grave já há muitos anos. Ela está muito ligada ao sedentarismo, né? A gente tem o Rio de Janeiro, por exemplo, que gosta, né, que se orgulha de ser voltado para o esporte, mas isso assim não é verdade na prática para a maioria da população. As pessoas praticam pouca atividade física. Quem nunca deu a desculpa? Hoje estou cansado, estou sem tempo, tenho um compromisso, estou com preguiça.
Essas e tantas outras situações comprovaram que mais da metade da população do estado de São Paulo é sedentária. Então a obesidade está ligada a isso, ao sedentarismo, ela está ligada a maus hábitos alimentares, ao excesso de consumo, né, de açúcares, né, esses alimentos industrializados que têm níveis muito elevados de açúcar, muitas vezes não aparentes, né? Então é uma combinação de fatores, né? Esses alimentos são mais baratos, então eles são mais acessíveis à maior parte da população. Então você acaba que você tem uma série de fatores que provocam esse quadro aí de obesidade que a gente já tem, na verdade, há anos aqui. Não é um problema só do Brasil, né? Os Estados Unidos até mais que a gente enfrentam isso, países europeus também, em menor grau, mas também tem problemas sérios com obesidade. Agora, para nós, isso é muito grave, porque a gente vê muito isso nos nossos jovens, e quando a gente vê as imagens das pessoas que morreram de Covid, você vê os rostos dos jovens, muitos deles realmente eram obesos, né? E você vê que são duas epidemias se encontrando, né, de uma forma dramática para o país. Ana Lúcia Azevedo, muito obrigada pela participação, até a próxima. Tchau, obrigada a vocês, um abraço, até a próxima. Dr. Daniel Tabac, no mês de abril, uma série de estudos apontaram aquilo que os hospitais já demonstravam, uma prevalência muito grande de casos graves em pessoas obesas. O que a gente já sabe a respeito da relação dos casos graves com a obesidade? Os indivíduos obesos, se a gente considerar só do ponto de vista da mecânica respiratória, esses são pacientes que apresentam uma série de fatores que contribuem para esse aspecto, quer dizer, eles têm uma menor capacidade de expandir o pulmão, tem uma contratilidade do diafragma que também é comprometida, e eles também têm, por conta especificamente da obesidade, uma série de fatores cardiológicos que contribuem para isso. Por exemplo, os obesos, de modo geral, são hipertensos, eles também, pelo fato da obesidade, eles têm um potencial de trombose maior e têm uma tendência maior a serem diabéticos. Então, de um modo geral, essa questão ela está exacerbada. E a gente sabe que esses fatores estão envolvidos, tanto o potencial de gerar tromboses, quanto essa alteração da dinâmica respiratória, como sendo fatores de risco associados com uma maior gravidade da doença. Então, eu acho que esses são os fatores principais. Mas existem outros também que são muito importantes, que interferem diretamente com o aspecto da resposta imunológica. Então, nós sabemos que o tecido gorduroso não é um tecido inerte. Ele traz esses aspectos que são o que nós chamamos de pró-inflamatórios. E, essencialmente, a COVID é uma doença em que o processo inflamatório está exacerbado. Normalmente a gente vê quadros de inflamação graves, em geral associados a infecções bacterianas. Marcadores de inflamação costumam ser maiores em infecções bacterianas do que em virais. Esse vírus é uma exceção. Então, o que a gente vê é uma amplificação, é como se nós estivéssemos atirando lenha na fogueira. Agora, doutor, então a obesidade é um fator de risco em si, ainda que a pessoa seja obesa, mas não tenha hipertensão, diabetes ou outras comorbidades, apenas o fato da pessoa ser obesa já é um fator de risco em si. Sim, quer dizer, na verdade, quando eles analisaram esse aspecto pelo índice de massa corpórea, existe uma relação direta já naqueles indivíduos que têm sobrepeso, né? É claro que existe uma questão específica do ponto de vista da gravidade, mas se nós imaginarmos que esses são pacientes que têm esse quadro inflamatório, vou dar um exemplo. Então, nós sabemos que os pacientes obesos, eles têm níveis de uma substância inflamatória chamada interleucina 6, mais elevados no corpo. Bem, interleucina 6 é um dos principais mediadores da resposta inflamatória nos pacientes com a COVID. Então, o que a gente está vendo é que a obesidade em si resulta nesse processo e também outros aspectos. Por exemplo, existem determinadas células inflamatórias, chamadas macrófagos,
que eles também estão desregulados no paciente obeso. Então, e eles geram uma série de substâncias associadas com a inflamação. Esse aspecto traz uma preocupação grande, porque isso vai ter implicações também quando nós sairmos desse aspecto do isolamento, do ponto de vista social. Então, eu acho que, mais do que nunca, combater a obesidade é um fator fundamental. Agora, doutor, a gente teve nos Estados Unidos um número de mortes já conhecido muito grande. E a gente também teve uma incidência muito grande na população negra dos Estados Unidos. African Americans being hit disproportionately hard by the virus. In Chicago, they comprise only 30% of the population, but account for a staggering 72% of deaths. Até que ponto a questão da obesidade também acaba dialogando com esse cenário que a gente já verificou? Então, essa é uma questão muito importante, né? Porque quando a gente analisa não só as condições sociais, a gente sabe, por exemplo, que isso foi mais frequente no sul dos Estados Unidos, e a gente sabe que existe essa relação de maior frequência da população negra e a questão da obesidade. Então, a gente vê dois aspectos que podem estar relacionados não só do ponto de vista da obesidade, mas também das condições socioeconômicas, maior aglomeração, maior persistência do vírus naquelas comunidades. Então, como tudo na Covid, nunca existe um fator isolado, acho que existem fatores múltiplos que estão envolvendo, e aqui a gente vê claramente essa interação de aspectos fisiopatológicos com as condições socioeconômicas. E isso tem aspectos como, enfim, eu estava mencionando, que é também uma certa aspecto a ser considerado, quando e se nós sairmos desse momento, né? Quer dizer, o fato da população permanecer em casa, até que ponto, de fato, isso não ainda contribui para esse ganho de peso, né? Quer dizer, as pessoas estão tendo menor capacidade de se exercitar, e isso daí, de fato, pode representar um fator de risco adicional, na medida que esses fatores se agravam. Então, eu acho que tudo isso vamos dizer assim, um processo composto. Doutor Tabak, isso quer dizer que o jovem que não é obeso, ele está livre de risco? Da mesma maneira que a gente ressalta a obesidade, nós não podemos trazer a ideia de que o indivíduo que apresenta um índice de massa corpórea normal está liberado para todas as atividades. Então, a gente tem que ter muito cuidado na definição desses grupos de risco, porque hoje nós devemos considerar que todos os indivíduos são suscetíveis. A gente viu, por exemplo, nesse final de semana, o aparecimento desses casos de crianças com essa doença terrível, que, enfim, a maioria de nós só conhece de livro, chamado doença de Kawasaki, que é uma doença causada por uma vasculite associada a uma incidência do coronavírus. O governador de Nova York alertou hoje para um novo perigo que pode estar relacionado à pandemia da Covid-19. Andrew Cuomo anunciou que 3 crianças morreram no estado por causa de uma síndrome inflamatória rara, que se acredita estar ligada ao novo coronavírus. Então, são só 3 meses. Nós estamos aprendendo muita coisa, infelizmente, num momento dramático em que o número de mortes continua elevando todos os dias. Os dados do IBGE demonstram que a população brasileira, não só brasileira, mas de vários países, se alimenta mal. E às vezes se associa a obesidade à fartura de alimentos, mas não, muitas vezes a obesidade está associada à baixa qualidade da alimentação das pessoas e acaba incidindo sobre a população mais pobre. O quanto isso preocupa o senhor? Então, isso é uma preocupação global, é isso que a gente vê, por exemplo, quer dizer, se a gente analisar isso do ponto de vista do câncer, por exemplo, a preocupação com a obesidade já é de longa data. Nós sabemos que em 2030, se nós chegarmos até lá, a obesidade vai ser o principal fator determinante, ultrapassando o tabagismo como causa determinante do câncer. Exatamente isso, porque é um tecido, quer dizer, ela gera inflamação, a inflamação compromete a regeneração celular, compromete a imunidade. E você tem razão, quer dizer, nos países que se preocupam com a obesidade de um modo geral, quer dizer, a definição de uma alimentação saudável sempre foi uma preocupação, e saudável, uma dieta repleta de legumes, verduras, de menos gordura. O que acontece é que muitas vezes, em muitas regiões, o que nós vemos é que existe uma distância
existe uma questão física, por exemplo, das populações mais carentes, em que o acesso a essas lojas de fast food, desses sanduíches, acaba sendo muito mais próxima. E, portanto, existe a questão do acesso e existem sempre aquelas terríveis promoções, quer dizer, por menos por uma pequena quantia, você acaba recebendo o dobro daquela quantidade que você tem, seja de frituras, de um excesso de gorduras. Então, é uma questão de uma política clara, no sentido de estimular isso e garantir. É muito conhecido aquele exemplo que a Michelle Obama definiu, e vários outros governadores de Nova York, há anos atrás, de promover o desenvolvimento de pequenas áreas de crescimento de produtos agrícolas, desses produtos cuja a quantidade calórica é baixa, mas eles são ricos em nutrientes, estimular a ingestão de proteína não animal. Isso aconteceu exatamente na periferia de áreas em que o acesso a esse tipo de alimentação sempre foi muito garantido. And being unable to cook a good meal for my kids, going to fast food a little more than I'd like, ordering pizza, and I started to see the effects on my family, particularly my kids. Então, eu acho que, da mesma maneira como existe uma determinação pessoal, existe uma determinação de uma política eu diria, de governo e de Estado. Quer dizer, a gente não vê sistematicamente, quer dizer, eu falo isso, por exemplo, em relação ao câncer, nós vemos a divulgação de uma campanha em relação a uma alimentação mais saudável, mas como é que isso é viabilizado? Como é que a gente garante isso, certamente, para aquelas populações mais carentes, que eles vão ter acesso a alguma facilidade que garanta para ele a mudança da alimentação? Então, eu acho que todos esses fatores estão combinados. Essa é mais uma oportunidade que a gente espera que não seja perdida, de trabalhar num fator de risco que vai contribuir para uma melhora da qualidade de vida e da sobrevida da população após que nós conseguimos ultrapassar esse momento da pandemia. Então, eu acho que são políticas como essa que devem ser implementadas para que a gente garanta a vida após Covid. Doutor Daniel Tabaque, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor, um abraço e um ótimo trabalho. Muito obrigado, um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.